bom dia hoje para falar de um pequeno passo da justiça brasileira que pode ser um grande passo cultural e social no nosso país. A adoção de crianças por casais homossexuais. Hoje o Brasil já reconhece na prática a união estável entre pessoas do mesmo sexo e garante os direitos e deveres de um casal heterossexual. E um dos direitos é a adoção. E isso é mais uma esperança, né, para mais de 20 mil crianças que vivem hoje em abrigos espalhados pelo país. Mas aí a gente ficou se perguntando, né, antes de falar da adoção do Brasil aqui e saber mais sobre união estável ou não estável, como é que está hoje essa lei dos homossexuais? Como é que o resto do mundo se comporta com relação a isso? A gente foi investigar, dá uma olhada. O Brasil não permite o casamento entre casais do mesmo sexo. 17 projetos de lei sobre o tema aguardam parecer do Congresso Nacional. O primeiro deles é de 1995. Casais que se sentem prejudicados por essa demora na regulamentação estão recorrendo à justiça e os tribunais de todo o país estão aprovando. Já existem cerca de 800 pareceres favoráveis à união estável homoafetiva. Apenas 10 países autorizam esse tipo de casamento. São eles Suécia, Islândia, Noruega, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, África do Sul, Canadá e Argentina. Foi em julho passado que o Senado argentino aprovou esse tipo de união. 2 semanas depois, um arquiteto e um aposentado que viviam juntos há 27 anos se tornaram o primeiro casal legalizado de pessoas do mesmo sexo no país. Outros países não aceitam o casamento, mas permitem a união civil, o que já garante os mesmos direitos do casamento tradicional, incluindo a adoção. Na lista estão Groenlândia, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Colômbia, Uruguai e Nova Zelândia. Na Inglaterra, em 2005, logo depois que a lei foi aprovada, o cantor Elton John e David Furnish, que viviam juntos há 12 anos, formalizaram a união. Pois é, e a gente vai ver uma história agora que aconteceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, com a Luciana e a Lídia. Foi o primeiro caso que se tem notícia no Brasil, logo na sequência tem outro, que eu vou te mostrar hoje aqui também, que convivia em união estável e que conseguiu adotar uma criança. E a decisão saiu em abril de 2010. Roda o VT. Luciana e Lídia vivem juntas há 13 anos. Desde 2006, lutavam pela guarda conjunta dos 2 filhos adotivos. No registro das crianças, apenas o nome de uma mãe, Luciana. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a guarda em nome das 2, mas o Ministério Público recorreu. A alegação é de que a lei brasileira não permite a adoção por casais homossexuais. O caso foi parar em Brasília, no Supremo Tribunal de Justiça. E os ministros, em decisão inédita, entenderam que, para o bem das crianças, as 2 mulheres poderiam sim registrar os meninos. O parecer do Supremo faz toda a diferença para as crianças. Em caso de morte de Luciana ou separação, Lídia não teria o direito de tomar conta dos filhos e eles acabariam indo para um abrigo. Agora, as 2 são legalmente responsáveis pelos meninos e eles passam a ter em todos os documentos o nome de 2 mães. Este foi o primeiro caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal e vai servir de referência para todo o país. Eu espero que realmente, assim, já que somos as pioneiras, que seja para ajudar muitas pessoas que têm essa vontade, que têm e que tinham medo. Agora vai ficar mais fácil para os outros casais protegerem mais seus filhos de uma forma conjunta, não só com um representante do casal, mas com as 2 ou com os 2. Na verdade, são 2 assuntos que a gente está tratando, a união estável ou a união gay, né, de homossexuais, e o problema de adoção, que eu acho que permeia aí toda a sociedade. E essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça com relação ao casal de Bagé foi a história que abriu a jurisprudência. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal também decidiu a favor de casais homossexuais. O STF garantiu o direito de um casal do Paraná a adotar uma criança em conjunto. São eles Tony Reis e David ou Davi Arrade, que vivem juntos há 20 anos. Agora eles vão realizar o sonho de ter filhos. E aí eu queria te fazer uma pergunta em casa. Saiu na Folha de São Paulo, do dia 4/6, agora de 2010, uma pesquisa do Datafolha dizendo que 51% dos brasileiros
dizem ser contra a prática da adoção por casais homossexuais. Outros 39% são favoráveis à adoção por gays. E eu queria abrir aí perguntas para você e o nosso canal de comunicação mais perto, né? Que é, você pode mandar SMS, que passa aí na telinha para a gente, para 88425, eu vou saber a sua opinião, ou pode ligar para a nossa operadora, 0 operadora 11 8801 1177 e dar a sua opinião. E também entrar no nosso site e falar, olha, enquanto eu vou conversar aqui com uma das pessoas que, na verdade, foi decisiva nessa nova mudança da legislação, que é a doutora Maria Berenice, lá do Rio Grande do Sul. Ela foi juíza, juíza, porque ninguém deixa de ser desembargador e juíza, é igual o presidente da República, né, doutora? É verdade. Como vai, senhora? Prazer, muito obrigada. prazer. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Senta aqui, doutora. Eu queria, inclusive, perguntar, a senhora hoje é advogada, né? Mas a senhora é juíza aposentada. Desembargadora aposentada, né? Desembargadora aposentada. E nesse caso dessa decisão de Bagé, a senhora teve um papel preponderante, eu diria. Como é que eu participei do transcorreu? julgamento, né? Eu era desembargadora, presidente da Câmara, onde esse recurso foi julgado. E foi a primeira decisão do Brasil, né, de um tribunal reconhecendo a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo constarem, né, como pais ou como mães de crianças. Porque até essa data, inclusive, tem muitos casais ainda nessa situação, por isso que eu acho que é legal esclarecer todo mundo, que estão juntos, né? Não são casados legalmente, isso quer dizer, aquele casamento civil, da forma que a gente conhece pela lei, mas que já tem a adoção por um dos cônjuges de uma criança, porque a lei permite que uma pessoa solteira adote uma criança, né? E sempre foi essa a forma encontrada, ou seja, o casal optava por ter uma família, por ter filhos, e em face a essa resistência e ausência de lei admitindo expressamente a adoção pelos dois, sempre foi feito isso. Então, um adotava, só que assim, a criança ia viver na casa com dois pais ou duas mães. Só que este outro pai ou essa outra mãe não tinha nenhuma obrigação, né, com relação a eles, e as crianças ficavam sem direitos com relação Não, a e é eles. um problema, porque se um deles vem a faltar, a criança voltava para a adoção, porque na verdade ficava sem, mesmo gostando, tendo relações emocionais com o par, né, com a outra pessoa, juridicamente, né, e a gente sabe como é que no Brasil funciona. Normalmente esses casais constroem uma vida juntos, tem casa, tem apartamento, tem carro, tem conta no banco. E aí a família do outro lado vai lá e fala, olha, você não tem direito a nada porque juridicamente não está protegido. Foi o que aconteceu com o Chicão, né? Com o filho da Cássia Eller, foi isso. Como eles não tinham esse vínculo, simplesmente o Chicão vivia junto com o casal. Quando morreu a Cássia, teve todo aquele processo, né? Que todo o Brasil acabou se envolvendo, do avô paterno, que nem conhecia o menino, queria ficar com ele, porque não teria nenhum direito da mãe, enfim, que era que criou, né? Agora, qual é a diferença, doutora, entre a união, quando você vai no cartório, isso vale para casais de qualquer preferência sexual, vai no cartório, casa, fala aquele casamento civil, né, que tem aquele papel, e depois tem a outra de união estável, que também faz como se fosse um contrato, também no cartório, né, mas não é dito mas é civil também. Mas não é casamento, né? Casamento é um contrato de união estável. Isso. Tá. Casamento é aquele, vai lá perante o juiz de paz, o oficial do registro civil celebra o casamento. A partir dali as pessoas são casadas, né? Tem o estado civil de casadas. Então, assim, o Estado chancela, carimba aquela união, agora vocês são casados. A união estável não, a união estável ela surge da convivência. As pessoas que vivem junto durante um tempo, de uma maneira pública, contínua, constitui uma união estável. Para ser união estável não precisa ter papel nenhum, não precisa nem ter um contrato de convivência ou um pacto de união. O que se recomenda, e é algo que eu faço com muita frequência, é recomendar que os pares façam esse documento para provar que existe a união, porque senão foi bem como tu colocasse. Depois cai na justiça e fica anos se discutindo. Houve a união, não houve a união. Agora, se eles tiverem um contrato, um pacto, que daí vai perante o tabelionato, ou o escritório faz Mas nesse caso a pessoa pode mudar de nome também. Se quiser, nesse contrato, adotar, é muito
muito confusa essa lei. Porque se a pessoa quer adotar o nome do outro porque está junto, na união pode. estável heterossexual, né, a lei até prevê. Na união homoafetiva, como eu prefiro chamar, não há nenhuma previsão, mas já tem uma decisão do juiz de São Paulo admitindo que no pacto esse da união houvesse a troca do nome de um para o outro. Temos um antecedente só no Brasil, dado por um juiz de São Paulo, que nem houve recurso no tribunal. Então, o Ministério Público concordou, né? Porque nessas ações onde as pessoas entram juntas pedindo uma coisa só, bom, se o juiz defere, está deferido, está conseguido o direito, é que nem da adoção. Se o juiz defere a adoção, está lá. Agora, se o recurso do Ministério Público, que vem com aquela alegação de que não atende ao melhor interesse da criança, ter 2 pais ou 2 mães... Mas ainda é confuso no Brasil isso, né? Apesar de termos 2 decisões. Porque existem mais de 20 mil crianças, nós estamos falando de adoção de crianças, né? Que se mistura com 20 mil aptas para adoção, mas em abrigos nós temos 100 mil. Sabe? É muita criança. Deixa eu mostrar os números que a gente levantou, a senhora me corrige, por favor. Rodou. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, existem hoje nos abrigos 20.441 crianças de 0 a 17 anos. Destas, apenas 7.662 estão aptas para a adoção. Esse número engloba crianças que não têm mais o vínculo com a família, que teve o pátrio poder destituído. Do outro lado, tem 29.689 casais na fila da adoção. O problema é antigo. O perfil dos meninos e meninas não corresponde ao exigido pelos casais. Entre as crianças, predomina a idade de 12 anos e os casais querem filhos de até 2 anos de idade. Para agilizar o processo, foi sancionada em agosto do ano passado a nova Lei Nacional de Adoção. O que mudou? Algumas regras básicas. As crianças encaminhadas para os abrigos podem permanecer lá por no máximo 2 anos. A cada 6 meses, os abrigos têm que encaminhar relatórios aos juízes. Se a família não aparecer, a criança já é encaminhada para a adoção. Depois de 2 anos, é obrigatório. O juiz tem que definir se a criança volta para casa ou fica no abrigo e entra no cadastro de adoção. Outra novidade é que qualquer pessoa maior de 18 anos, mesmo solteira, pode adotar desde que a diferença de idade entre a criança e o adulto seja no mínimo de 16 anos. Quando a criança for maior de 12 anos, ela pode opinar no processo de adoção. A lei fala ainda que casais com união civil ou união estável também podem se habilitar e não faz restrições. Portanto, não há impedimento para que casais homossexuais adotem um filho. Outra vantagem é a criação do cadastro único, que cruza informações de crianças e de candidatos a pais de todo o país.